Olá, irmãos. Paz do nosso Salvador esteja com cada um que estiver assistindo esse vídeo. Irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo a respeito das leis dos dízimos, ofertas e sacrifícios. Irmãos, vou fazer uma passagem no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 12 ao 27. Analisarmos o que o nosso mestre, Messias, fala. Bom, Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, são poucos os que entram por ela. No versículo 15: Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, primeiro, no versículo 12, o Messias já vem falando, o amor ao próximo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei, os 10 mandamentos do nosso Pai. E os profetas que profetizaram até João Batista, todos os profetas que estão na Bíblia são verdadeiros, irmão? Aí o Messias vem, pergunta, todos os profetas que estão na Bíblia são verdadeiros? Aí o Messias, irmãos, ele já vem falando, no versículo 15, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos
roubadores. Aí ele cita o exemplo da árvore, que a gente não colhe coisas boas de uma árvore ruim, nem coisas ruins de uma árvore boa. Então é para que nós analisarmos, cuidado, o Messias falou, cuidado com os falsos profetas. Mas ele falou que todos são falsos profetas? Não, irmãos, não. E ele falou que todos são verdadeiros profetas? Também não, irmãos. Então a gente pega o fruto desses profetas, dessas árvores, e vamos analisar se são coisas boas ou coisas ruins. Irmãos, continuar essa parte aqui, tem coisas muito interessantes. Por exemplo, no versículo 21, o Messias fala, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, irmãos, é muito clara essa passagem, porque analisem, no versículo 22. Muitos naquele dia, no julgamento, irmãos, no dia do julgamento, após o milênio, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Analisem, irmãos. No meio da nossa volta, qual os grupos de pessoas que, em nome de Jesus, não tem por aí expulsado demônios, não tem por aí profetizado no nome de Jesus, e não tem expulsado demônio no nome de Jesus? Na verdade, não são muitos. E o Messias vai falar, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, você está vendo essas práticas, são iniquidades. O Messias está falando, nunca te conheci. Então, se arrepender disso daqui e morrer e nascer de novo. Irmãos, eu quero frisar também uma parte muito interessante, que é no versículo 13, em Mateus 7, no versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Eu te pergunto, são poucas ou muitas pessoas que dão os dízimos, que pagam os dízimos aos líderes religiosos? São poucas ou são muitas? Então, infelizmente, uma porta larga, porque praticamente na maior parte das denominações gospel, os membros dela, o que fazem? Pagam um dízimo. Muitas denominações, inclusive, são uma contra as outras, mas os preceitos do dízimo, eles não anulam. São praticamente todas elas fazem os seus membros pagarem os dízimos, pagarem as ofertas e fazerem sacrifícios. Irmãos, vamos analisar. O Messias falou, cuidado com os falsos profetas. E pelos frutos dessas árvores a gente reconhece se são frutos bons ou ruins. Bom, irmãos, eu vou ler aqui em Gênesis, desmascarando as obras do falso profeta Abraão. Vocês vão analisar, por vocês mesmos vão chegar ao entendimento. Gênesis
capítulo 14, versículo 12 ao 21. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Cadorlaomer, vou ler aqui de novo o nome desse cara aqui, ó. Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus que possuiu a terra, e bendito seja o Deus que entregou os teus adversários nas suas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Irmãos, vamos analisar. Será que os frutos de Abrão, que aqui muitas das vezes eu até evitei falar, que fala Deus, veio o sacerdote de Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Irmãos, diabo disfarçado, esse Deus aí, disfarçado de anjo de luz. Mas vamos lá. Primeiro, vamos ver se os frutos de Abraão são frutos bons ou se são frutos ruins. Se for fruto bom, a gente não pode escolher frutos ruins. Se for uma árvore boa, irmãos, ela não pode produzir frutos ruins. Se ela for uma árvore ruim, ela não pode produzir frutos bons. Mas isso foi claro. Então vamos lá. Vou frisar aqui. Primeiro, Abrão pega, reúne 318 homens e vão ao confronto, irmãos? Ao confronto de vários homens. Aí o que ele faz? No versículo 15, ó. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, irmãos, e os perseguiu até Robã, que fica à esquerda de Damasco. Eu pergunto, irmãos, uma pessoa que ama o próximo, como o Messias nos deu esse mandamento, o Messias nos deu essa lei real, verdadeira, o amor ao próximo. Uma pessoa que ama o próximo e até mesmo os inimigos. Vocês falam para a gente amar até os nossos inimigos. E se alguém lhe der um tapa na sua face, para você oferecer a outra face, não reagir, não resistir ao mal. Eu pergunto, uma pessoa que ama o próximo, ela fere um ao outro? Ela mata um ao outro? Então, irmãos, Abrão foi um confronto, uma guerra aqui
da qual ele feriu um monte de homens. Ó, se vocês analisarem também, ele tem uma passagem que diz assim, ó. No caso em Gênesis capítulo 14, o versículo 20, né? Abraão encontra um sacerdote, Melquisedeque, sacerdote do diabo. E Abraão, né, como saqueou aquelas cidades lá, aqueles lugares, matou todo mundo lá, matou a fio de espada um monte de gente, feriu um monte de gente, um monte de reis, um monte de pessoas. E ele pagou o dízimo para um suposto sacerdote, que realmente é um sacerdote do Senhor das Trevas. Então, irmãos, eu pergunto, eu fiz aí até um vídeo a respeito também de Abraão, que sacrificou para o Senhor das Trevas, o diabo. E, irmãos, infelizmente, não é uma árvore. Abraão não é uma árvore que produziu bons frutos. Ao contrário, frutos maliciosos e mais. Irmãos, vou continuar aqui. Aqui foi praticamente relatado assim na Bíblia. A primeira vez eu acho que alguém pagou o dízimo um pro outro. Já vimos aqui que não foi uma ocasião muito agradável. O cara veio da guerra, mata um monte de gente, saqueia todo mundo, fere um ao outro e depois vem com o despojo lá que ele pegou lá, um monte de saquear a cidade, pega e dá um dízimo para um suposto pastor, um suposto sacerdote, um líder, né? Uma coisa assim. Entendeu, irmãos? Ó, vou continuar para que vocês possam entender. Na lei de morte de Moisés, os preceitos e doutrinas do diabo, Israel, Moisés, vamos analisar que eles instituem, né, para aquele povo lá de Israel, o povo dele, a lei dos dízimos, ofertas e sacrifícios, que é praticado até hoje em diversas religiões, diversas denominações, da quais muitas pessoas entram por essa porta. Qual porta? Dízimo, ofertas, sacrifícios, holocausto. Bom, irmãos, eu vou mostrar aqui para vocês em Deuteronômio, no capítulo 12, do versículo 5 e 6. Ó, mas buscareis o lugar que o Senhor escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, irmãos, eu fiz um vídeo anterior a respeito de muitas leis de Moisés, o diabo, mandando matar, mandando apedrejar, mandando fazer um monte de ordenanças e de leis, indo contra os 10 mandamentos do nosso Pai. Irmãos, vocês vão analisar que são muitas as leis de Moisés, as leis do diabo.
E ele mesmo fala no livro dele, por exemplo, esse Deuteronômio aqui, no livro de Moisés, do diabo. Ele mesmo fala que aquele que não cumprir todas as leis que está nesse livro, virá sobre essa pessoa grande maldição. Ele amaldiçoa as pessoas, manda coisas horríveis, irmãos. Então, se você cumpre, se a pessoa que está no sistema religioso, de repente, irmãos, você que estiver chegando no canal, ou então se estiver por alguma forma recebendo esse conteúdo, o vídeo, a gravação desse vídeo, e de repente você for um religioso, ou uma pessoa que de repente está tentando abandonar a denominação, mas está em cima do muro, está pensando ainda, eu vou avisar para vocês que se vocês dão os dízimos, as ofertas e fazem os sacrifícios, hoje traduzido tudo para o dinheiro, hoje voltou tudo para o dinheiro. Nas denominações gospels são dinheiro. Se você for ofertar alguma coisa na católica, dinheiro. Tudo foi traduzido para o dinheiro. Então, irmãos, vou ler uma passagem em Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 58 ao 61. Olha o que o diabo, Israel, fala. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei de Moisés, lei do diabo, escritas neste livro, para temeres este nome terrível, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras, fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeis, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejais destruído. Olha, irmãos, que absurdo. Ou seja, se você dá o dízimo, a oferta, o sacrifício, mas você não mata, você não apedreja, você não degola os animais, não taca fogo nos animais, como os sacerdotes faziam, você de repente não levanta uma pedra para apedrejar ninguém, para matar, para ferir um ao outro. Se você dá o dízimo, oferta e sacrifício, e você não faz as outras coisas da lei, se você não tiver o cuidado de guardar toda a lei, todas as leis, olha o que o diabo fala, vai jogar um monte de praga em cima de vocês, um monte de enfermidade, coisa ruim. Então, irmãos, analisem. O nosso Messias, o nosso Rei, nos convidou a uma lei de liberdade, a uma lei, irmãos, resumidas em amor ao Pai, amor ao próximo e crer nas obras do Salvador e seguir o Messias. Essa lei da liberdade, irmãos, Ele nos deu. É a graça. Então, o que adianta os líderes religiosos de diversas denominações estar pregando o Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, fala, muitas das vezes até usa passagens do Novo Testamento, fala de Jesus Cristo, mas manda você praticar leis malditas, leis de morte, leis de Moisés, o diabo e Satanás. O que adianta, irmãos? Você está fazendo algumas coisas da lei, você está cumprindo algumas coisas da lei, mas não está fazendo tudo. Porque se você não faz todas as coisas que estão na lei, você não está tendo cuidado. Então o diabo
amaldiçoa você. Por isso que o apóstolo Paulo, lei de maldição. Lei de maldição. Está seguindo essa lei de Moisés, leis de Israel, são leis malditas. E o próprio livro da lei diz que aquele que não segue todas as leis, tintim por tintim, serão amaldiçoados pelo próprio diabo, por Israel. Irmãos, vocês vão notar e analisar a grande diferença que há entre os profetas do nosso Pai, os apóstolos do nosso Pai e o nosso Messias, o nosso Rei. Porque o Messias falou, o amor ao próximo resume os 10 mandamentos, essa é a lei do nosso Pai, e os profetas. Mas ele falou também, cuidado, cautelai-vos dos falsos profetas. Então, para vocês analisarem que no meio dos profetas existe os verdadeiros e os falsos. Mas como que a gente conhece? Pelos frutos dessa árvore? Ou acha que uma árvore boa, que produz bons frutos, não mata, não fere um ao outro, não impute leis de maldições no outro? Entendem, irmãos? Mas se você está se perguntando, mas como que a obra de Deus vai se expandir? Irmãos, com certeza, a obra do nosso Pai não é realizada através de dinheiro. Não é, irmãos. Você não serve o nosso Pai com dinheiro, com dízimo, oferta, sacrifício. Não é dessa forma que nós servimos ao nosso Pai. E vou citar um exemplo, irmão, para vocês analisarem. Se os papas, padres, pastores, fariseus, saduceus, bispos, que se dizem apóstolos, se dizem profetas, se dizem pai de santos, se dizem religiosos, se dizem líderes, se dizem guias. Irmãos, vocês vão analisar um exemplo, um grande exemplo, irmãos, de um dos maiores apóstolos do nosso Salvador, do nosso Rei. E ele sendo um dos maiores apóstolos, eu te pergunto, esses líderes religiosos estão agindo em conformidade com o Evangelho, o real, o do nosso Messias? Então, irmãos, o exemplo de um grande irmão, apóstolo Paulo, olha o que ele fala em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2 ao 9. Irmão, se vocês estiverem analisando com as escrituras, dá uma pausa aí no vídeo, abre as escrituras e vamos, juntos analisarmos as coisas que estão escritas. Entendem, irmãos? Vamos lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 ao 9, olha o que o apóstolo Paulo fala. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Pai nos deu coragem para anunciar a vocês as boas novas que vêm dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como o Pai quer que falemos,
porque ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar as boas novas. Não queremos agradar as pessoas, mas o Pai que põe à prova as nossas intenções. Irmãos, só para comentar um negócio, o que acontece? Eu costumo pegar a leitura, pegar as escrituras aqui do site biblia.com.br. Aí eu vou lá e tem várias versões. Por exemplo, as passagens que eu falei de Mateus, Gênesis e Deuteronômio, eu peguei da versão Ferreira de Almeida, revista atualizada. Essa aqui que eu estou lendo da carta de Paulo, a primeira carta de Tessalonicenses, eu estou na nova versão na linguagem de hoje. Irmãos, assim, essa versão aqui, na minha opinião, explica melhor do que a Ferreira de Almeida, mas eu acho que tudo se resume em uma coisa. Claro que tem versões que sofrem adulterações e outras não. Então, assim, eu faço uma comparação das que dão a maior, né, como posso dizer, a maior explicação, a melhor compreensão. Então, irmãos, eu parei aqui no versículo 4, vou ler aqui no versículo 5, nosso irmão Saulo, né, falando: pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. O Pai é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos do Messias. Mas, quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças. Fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente as boas novas que vêm do Pai, mas até mesmo a nossa própria vida, como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês as boas notícias que vêm do Pai. Analise, irmão, o maior exemplo, maior do que esse cara aí que se diz apóstolo, esse cara que se diz pastor, que se diz alguma coisa, que pede o seu dízimo, sua oferta, seu sacrifício, maior, irmãos, do que todos esses que estão aí hoje, é o nosso irmão apóstolo Paulo. Um exemplo a ser seguido, ou seja, uma pessoa que segue o exemplo do nosso irmão Paulo. Primeiro, no versículo 5, se vocês analisarem, pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. O Pai é testemunha disso. Olha, não é de repente o que esse líder religioso das denominações que estão aí, que de repente você que esteja assistindo esse vídeo foi aprisionada a ela? Não é o que esse líder religioso faz? Falam palavras bonitas, né, para poder enganar as pessoas e conseguir dinheiro. Fazem aqueles cultos lá, né, longos, de cânticos, de orações longas, mas tudo para chegar a um denominador final, um resultado, que é os dízimos, ofertas, sacrifícios, votos, campanhas. Então, irmãos, analise. Você prefere um líder religioso
que está por aí hoje nos templos de pedra, da qual nosso Pai não habita, ou o nosso irmão Saulo, que nunca pediu dinheiro, nunca falou palavras lisonjas para agradar ninguém. Não, irmãos. Ele anunciou as boas novas do nosso Pai, né, irmãos? Sem pedir dinheiro de ninguém. Ainda que de repente ele, digamos assim, tivesse direito, né? Ele é apóstolo do nosso Pai. Ele, um verdadeiro. Não é esse que se diz apóstolo aí, não. Tá explorando e roubando todo mundo, não. Ele, irmãos. Olha o que ele fala. Que ele trabalhava muito, dia e noite, para poder não sufocar nenhuma pessoa, não explorar ninguém. Aí eu te pergunto, se ele trabalhava dia e noite para, por amor, levar as boas novas do nosso Pai às pessoas e divulgá-las, e fazer com que muitas coisas do que ele escreveu chegasse até nós, como que tem um monte de líder religioso aí vagabundo, que não quer trabalhar, só vive pedindo dinheiro, não quer, só vive da obra, né, do templo lá religioso, não trabalha, muitos são vagabundo mesmo, quer saber, só recebe e ainda fala que não, vivo da obra de Deus, obra do diabo, né? Então, irmãos, vou continuar. Vamos ver o que um profeta do nosso Pai fala. Ó, eu já aviso para vocês, Amós. Já analisei o livro de Amós. Não mandou matar ninguém, não saiu por aí ferindo todo mundo, não saiu explorando ninguém. O cara, esse profeta Amós, ele nunca teve, nosso irmão, né? Ele nunca teve escravos, nunca teve servos, criados. Não, nunca escravizou ninguém. Ele apregoou as boas novas do nosso Pai, irmãos, e não pegou dinheiro de ninguém. Ele disse para que nós ajudássemos uns aos outros, o necessitado, o órfão, a viúva, como os verdadeiros profetas fazem. Então, irmãos, é muito simples a gente reconhecer um verdadeiro profeta. Respeitou os mandamentos do nosso Pai, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Respeitou os mandamentos, amar o Criador acima de todas as coisas, com todo entendimento, com toda a força. Mandamentos de boa fé, mandamentos de amor, né? Se ele respeitou, pegou os 10 mandamentos, se ele respeitou os 10 mandamentos, procede do nosso Pai. Se não respeitou os 10 mandamentos, procede do maligno, do diabo, dos anjos caídos, das potestades. Então, irmãos, o Messias falou, ó, tem o amor ao próximo resume os profetas, né? E os 10 mandamentos. Isso resume, o amor ao próximo resume. Mas é para vocês tomarem cuidado com os falsos profetas, que eles parecem ser bonzinhos, parecem ser ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, assassinos. Vocês analisarem, tem uns que se fazem de bonzinho, né, mas por dentro é lobo devorador e roubador, profeta do diabo. Então são falsos. Profeta do nosso Pai respeita os 10 mandamentos, manda ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os pobres. Esse sim procede do nosso Pai. Irmãos, ó, no livro do profeta Amós, capítulo 4, no versículo 4 e 5, olha o que o nosso Pai fala. Analise. O nosso irmão, o profeta Amós, o nosso Pai falou todas as coisas
que ele deveria fazer, que ele deveria falar aqui na terra. Aí o nosso pai fez? Enviou ele veio aqui, nasceu como uma criança, nasceu de uma mãe e como uma criança foi crescendo e até que ele começou a lembrar as coisas que o Pai Celestial falou com ele. Aí olha só o que o nosso Pai fala no versículo 4. Amós capítulo 4, versículo 4. O Criador diz: Filhos de Israel, vocês querem pecar? O nosso Pai perguntando: vocês querem pecar? Vocês querem ir para a perdição, ir para o lago de fogo? O nosso Pai perguntando: o Criador diz: Filhos de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários, aos templos de Betel e de Gilgal e pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam disso? E como vocês gostam de fazer isso? Então, irmãos, analisem. Olha o que o nosso Pai pergunta: vocês querem pecar? Então vá lá, vão nos templos, vão nos santuários, vão nessas igrejas aí de pedras, sinagogas. Mesma coisa, irmãos, que o profeta do nosso Pai falou. Porque isso se cumpre até nos dias de hoje. Não existe até nos dias de hoje o dízimo, a lei do dízimo, da oferta, do sacrifício. Tendo o Messias vindo aqui nos dado a lei da liberdade, a lei do amor ao próximo. Então, irmãos, não era para aquele povo que estava enganado pelo diabo, por Moisés, a vida inteira, durante centenas de milhares de anos. O nosso Messias veio aqui dar liberdade para eles. E até os dias de hoje se praticam esses dízimos, ofertas, sacrifícios que muitos fazem, muitos. O Messias falou, são muitos os que entram pela porta larga, muitos. Aí tá dando dízimo, oferta, sacrifício, porta larga, lago de fogo. Você já falou. Então vocês devem reter bens, reter dinheiro, reter tesouro aqui na terra? Não, irmãos, não. Se você tiver, você reparta com os necessitados. Ajudem as viúvas. Ajude aquela criança que não tem pai, não tem mãe, que foram abandonadas, que estão mendigando pão, que são órfãos. Irmãos, isso é agradável ao nosso Pai. Então, ao invés de você dar dízimo, oferta, sacrifício, fazer votos, fazer campanhas nesses prostíbulos espirituais, irmãos, obedeçam ao Messias. O Messias fala, dê esmola, mas não é para você, não é para ninguém ficar sabendo. Porque os hipócritas nas igrejas, a pessoa vai lá dar o dízimo, aí todo mundo bate palma, o bispo lá no púlpito, representando o diabo lá, lá no púlpito lá, você fica sentado nas cadeirinhas lá dos púlpitos, tá entendendo? A cadeira de Moisés, fala, hoje quem vai dar R$1.000? Aí às vezes uma pessoa tem R$1.000, vai lá e dá, aí o bispo, levante todo mundo, palmas para Jesus, aí fica todo mundo lá batendo palma, Não, irmãos, não é para todo mundo fazer festas quando você dá dinheiro para alguma coisa, você faz alguma coisa. Não, irmãos, a obra do nosso Pai é simples. Vamos ao que o Messias fala. Mateus capítulo 6, só para finalizar o vídeo, irmão.
Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Ó. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, nos templos, nas sinagogas judaicas, nos templos protestantes, nas igrejas católicas, igrejas de pedra. Mesma coisa, irmãos, ó. Versículo 2. Quando deres esmola, ou seja, quando você quiser dar um dinheiro para alguém, para realmente fazer a obra do nosso Pai, quando você quiser ajudar alguém, realmente fazer com que o nosso Pai se agrade daquele bem material que de repente a pessoa tem, não é para você dar para um líder religioso, não é para você ir em um templo onde tem um juntamento de um monte de pessoas fazendo cânticos religiosos, cerimônias religiosas. Não, irmãos, não, é simples. Dá para o necessitado. Fazendo isso, você está praticando o amor ao próximo, a justiça. Isso que realmente o nosso Pai se agrada e vê tudo isso em secreto. Ele vê tudo isso em secreto, irmãos. Então, ó, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Entendem, irmãos? Aí o Messias completa aqui, ó. Irmãos, sugiro, ó, Mateus capítulo 6. Nossa, um excelente capítulo desse livro de Mateus. Irmãos, de repente você que está saindo do sistema religioso, dos sistemas, desses prostíbulos espirituais, irmãos, e estão procurando assim, analisar as escrituras cuidadosamente, você que se arrependeu dessas coisas vãs que faziam nesses templos religiosos, e realmente está como uma criança almejando, nasceu de novo, está como uma criança para aprender, irmão. Eu sugiro não começar a ler as escrituras, o livro chamado Bíblia, lá pelo Antigo Testamento, que tem muita confusão. Sugiro começar pelo Novo. Messias é o Novo. Então, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João. Acho que você deve começar pelo Novo, né? Um conselho, né, de irmão, eu estou passando para vocês. Vou continuar aqui, irmãos, ó. No versículo 5, o Messias ensina a gente a orar, ó. Que não é para nós desobedecermos ele. Se a gente está orando em templos de pedra, junto com um monte de homem em pé lá, a gente está desobedecendo o Messias. O Messias nos ensinou como devemos orar. Você prefere a obedecer ao líder religioso, o que se disse alguma coisa, ou o Messias, o primeiro filho da criação? Então analisem. Mateus capítulo 6, no versículo 5, ó. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Porém, para serem vistos pelos homens, dois homens, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará.
Eu orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Pai, que está no céu, sabe de que tendes necessidade, antes que o peçais. Entendem, irmãos? Depois, no versículo 9 em diante, ele ensina a orar. Olha, ó, Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus. Irmãos, não é para você fazer disso uma reza, não é para você ficar repetindo isso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Não, irmãos. É um modelo de oração. Tanto que aqui ele já fala, não useis de vãs repetições nas orações, porque isso é hipocrisia. Então ele deu um modelo de oração. Como você deve dirigir ao nosso Pai? Pai nosso. É Deus? É Jeová? É Javé? É God? É Deus? É Zeus? Não, irmãos. É Pai. Criador é Pai. Então vocês ensinam, Pai nosso, Pai, que estás no céu, nas alturas. Então, no versículo 9 ele começa. Eu peço vocês, irmão, para continuar a leitura aqui em Mateus. Eu vou ficando por aqui mesmo com esse vídeo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de muitos irmãos, de alguns irmãos. E, irmãos, você que estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu peço a você que se inscreva no canal, curta o vídeo. Irmãos, para que mais outras pessoas possam ter visualizações, divulgue esse vídeo se possível. Vamos anunciar as boas novas do nosso Salvador.